Olá, tudo bem? Que o amor de Deus, que o Santo Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando aí com você nesse momento, onde quer que você esteja o que você estiver fazendo, que essa mensagem alcance o seu coração e que aqueça o seu coração, que você tenha a certeza de que Deus tem algo bom para você e que Ele prepara algo muito especial para a sua vida, para a vida da sua família. Que essa mensagem aqueça o seu coração nesse dia. Bom, o texto que nós vamos refletir hoje está lá em Romanos 8, verso 31 até o 33. Ele diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E o verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu quero chamar sua atenção para uma palavra aqui no verso 33, a palavra escolhidos. Qual é a sensação de ser escolhido para alguma coisa? Lembra lá na escola, quando você estudava, na aula de educação física, por exemplo, quando o professor colocava os dois melhores jogadores, um de cada lado, e falava, vocês vão escolher o time. E ele começava a escolher. A sensação tão boa quando você era escolhido por primeiro, a sensação de que você era o melhor naquilo que você fazia, ou também aquela sensação muito triste quando você era o último a ser escolhido, quando você sentia-se excluído. Me escolheram porque não tem alguém melhor, eu fui o último a ser escolhido. Que sensação triste, não é? O que o dicionário diz sobre como o nosso dicionário define a palavra escolhido? Olha, segundo o dicionário da língua portuguesa, escolhido quer dizer que foi objeto de preferência de escolha. É muito óbvio, né? Ou também ele diz, o eleito de alguém. Sabe quando você vai votar em algum político ou algum cargo eletivo e você faz uma opção, você elege alguém, ou simplesmente o preferido. Interessante, não é mesmo? Mas você sabia que Deus, ele escolheu um povo para chamar de seu? Deus escolheu uma nação para chamar de sua. E para entender um pouquinho isso, a gente vai voltar lá para o Antigo Testamento. Nós vamos voltar lá para ler alguns textos aqui que vão nos explicar um pouquinho melhor sobre isso. Deus escolheu uma nação. Essa nação deveria ser exemplo para todas as nações do mundo. Essa nação deveria mostrar como como Deus salvaria toda a humanidade. Uma nação, um único Deus, não precisaria de rei, não precisaria de um governante supremo. Deus governaria aquela nação. E todos os povos da terra olhariam para aquela nação, iriam querer se espelhar naquela nação, e através daquela nação a salvação estaria acessível para toda a humanidade. Esse povo era o povo judeu, que mais tarde se tornaria o povo de Israel, a nação de Israel. Vamos lá para o texto que está em Gênesis 12, versos 2 a 3. Deus falando com Abraão, ele diz assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que Deus promete para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, e aquela nação seria uma bênção para toda a terra. E mais adiante, no livro de Levíticos, capítulo 20, verso 24 e 26, ele diz assim, e a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós, para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor Deus, que vos separei dos povos, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Então Deus separou aquele povo para ser dele. Deus então alocou ali aquele povo na terra de Canaã, uma terra muito boa, uma terra que era muito cultivável, uma terra que tornaria aquela nação próspera. Mas aquela nação, ela começou ao mesmo tempo que ela prosperava, ela também começou a rejeitar essa condição de ser escolhida de Deus. As gerações que iam substituir nas antigas começaram a buscar fora da nação de Israel outros casamentos, outros deuses, coisas que começaram a desagradar a Deus. Então aquela nação rejeitou ser um povo escolhido de Deus. E como consequência, aquela nação foi pega cativa. Uma nação ainda maior veio
escravizou o povo de Israel. Israel então passou centenas de anos ali de uma nação para outra, foi escrava do povo sírio, foi escravo do povo babilônico, e aquele povo então sofreu por desobedecer a Deus, sofreu por rejeitar a condição de ser povo escolhido de Deus. Mas Deus tinha um plano, Deus ainda amava aquela nação, Deus havia separado, Deus havia escolhido aquela nação. E através dela, o profeta Isaías nos diz que Deus enviaria um Messias, alguém que iria restaurar a nação de Israel, alguém que iria colocar novamente Israel na sua posição de destaque junto a Deus. E o povo de Israel, agora ali sob o jugo do Império Romano, estava aguardando ansiosa para que viesse o Messias, para que o Messias então reconquistasse a liberdade daquele povo. Mas ainda estavam entendendo errado. Deus não desejava que o Messias viesse montado num grande cavalo, com uma espada na mão, um Messias militarizado, alguém que enfrentaria com um exército o Império Romano e devolveria a honra de Israel. Não era esse o propósito de Deus. Deus, através dos israelitas, queria salvar toda a humanidade. Então, nasce um Messias simples, humilde, numa manjedoura, um Messias que começou a pregar, começou o seu ministério, dizendo: olha, se alguém bater na sua face esquerda, dê a ele também a direita. Olha, perdoe e ame os seus inimigos, seja uma pessoa boa. E mais uma vez, o povo de Israel, não entendendo nada, rejeitou aquele Messias. Percebam, irmãos, que quando nós rejeitamos o que Deus tem para nós estamos mais uma vez fadados ao fracasso. Percebam que, por mais que nós sejamos escolhidos de Deus, nós temos que confiar no amor que Deus tem por nós e no que Ele tem de melhor para cada um de nós. Nós devemos apenas confiar. Israel não confiou, Israel não aceitou aquele Messias. Então ele foi entregue nas mãos dos romanos e ele foi morto, ele foi crucificado. Mas, da mesma maneira que Jesus foi rejeitado por Israel, dessa mesma forma, Jesus ele alcançou a toda a humanidade. Hoje, esse privilégio de ser um povo escolhido de Deus não é apenas exclusivamente do povo de Israel. É uma possibilidade que está acessível para mim e para você. Veja o que Pedro nos diz em 1 Pedro 2, verso 9. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha sido crucificado, já havia ressuscitado e já havia começado o seu ministério ali, através dos seus apóstolos, de espalhar a boa nova da salvação para todo mundo. E veja o que Pedro nos diz ali em 1 Pedro 2, verso 9. Preste atenção. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então veja, a resposta para a nossa pergunta lá inicial do nosso vídeo: você é um escolhido de Deus? Pedro diz que sim. Se você aceitou a Cristo como seu único salvador pessoal, se você aceitou o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, se você aceita a intervenção de Jesus na sua vida, você é um escolhido de Deus. Você é um eleito de Deus, você foi separado por Deus e Ele tem coisas maravilhosas preparadas para a sua vida. Veja, o fato de sermos escolhidos por Deus nos traz algumas consequências que aos olhos do mundo podem parecer ruins. Perceba o que João diz em João 15, verso 19. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Meu irmão e minha irmã, se você está passando por dificuldades na sua vida, se você está passando por tristezas, decepções, se o mundo te odeia, fique feliz. É porque Jesus te ama e Jesus te separou para ser dele. Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Se você está passando por tristezas, não se preocupe. Eu sei que está sendo triste, eu sei que está sendo sofrido, mas é sinal que Deus te ama e que Deus te separou do mundo. O mundo nos odeia porque Jesus nos ama. Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, o primeiro ataque do inimigo foi querer destruir a criação de Deus.
o homem e a mulher, porque ele sabia que Jesus amava os seres humanos mais que tudo. Então, se você está sendo perseguido, se você está sofrendo humilhações, se você está chorando nesse momento, é porque Jesus te ama e é porque Jesus tem algo muito bom preparado para você. Agora, preste atenção nas recompensas que você receberá por ser um escolhido de Deus. O salmista nos diz em Salmo 58, verso 11: Então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa, e com certeza há um Deus que faz justiça sobre a terra. A sua vida será motivo de esperança para outras pessoas. A sua vitória será exemplo para outras pessoas. Então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa, porque há um Deus que faz justiça sobre a terra. Não se preocupe, Deus é justo, Ele vê o seu sofrimento, Ele enxerga o que você está passando. Não se esqueça que Jesus também andou por esse mundo e Ele sofreu, Ele foi humilhado, Ele chorou, Ele passou por situações terríveis, Ele foi morto numa cruz, mas isso não foi em vão. Isso aconteceu para que você receba a vida eterna. E eu quero encerrar esse vídeo com uma promessa maravilhosa que está lá em Apocalipse, capítulo 2, no verso 10. O último livro da Bíblia, o livro que traz a promessa de uma vida melhor. Diz assim: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que Deus nos promete, olha o que Jesus Cristo nos promete. Se nós formos fiéis até a morte, nós receberemos a coroa da vida. Eu não tenho dúvida que Deus quer te exaltar ainda nesse mundo. Eu não tenho dúvida que se você entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, se você entregar os seus planos, os seus sonhos nas mãos de Jesus Cristo, Ele ainda vai te exaltar aqui nesse mundo. Mas o que você vai viver de bom nesse mundo, nada se compara ao que você vai viver lá no céu. Nada se compara com a vida que Ele tem preparada para você lá no céu. Então, Apocalipse 2, verso 10, seja fiel até a morte, e você receberá das mãos do próprio Cristo uma coroa na sua cabeça. Que Deus te abençoe. Se você gostou, curta, compartilhe, mande adiante essa mensagem de esperança. Um forte abraço e até a próxima.